Se eu não conseguir gravar, peraí, consegui. Tô gravando. Tá gravando? Tá gravando. Então eu vou começar a falar agora aqui, do um pouco de algumas questões, porque fica gravado. Então, todas as aulas que estão ficando gravadas estão no YouTube. Por enquanto, estão três, tem 3 aulas lá. Uma é uma apresentação, então não é exatamente uma aula, apresenta o programa, fala algumas coisas. Eu sei que é muito chato assistir um vídeo, eu mesmo tento assistir, acho uma chatice sempre, claro, né? Eu ainda me vendo falar sem par, eu acho chatésimo assistir vídeo. Aliás, raramente assisto vídeo de YouTube, acho muito chato. Então, mas também chato é preconceitual, né? Cada um acha chato uma coisa. Mas assim, tem lá a primeira aula, que é a aula que está apresentando o curso, né? A gente apresentou um pouco o que é o programa, tá? Enfim, como é que a gente vai usar. O programa vai aparecendo, vocês têm o programa inteiro que eu mandei para vocês por e-mail, né? Mas o programa vai aparecendo conforme a gente vai abrindo os tópicos. A gente está entrando no tópico 2. E cada tópico eu pensei mais ou menos por um mês. Tá? Então, vai dar certinho os tópicos. Esse tópico primeiro, que a gente é uma introdução, ele era mais curto mesmo, né? Um tópico mais rápido. E eu vou falar um pouquinho desse tópico, então, que a gente já fechou, e quais são também os exercícios. Então, a gente abrir o primeiro exercício agora, que é aquele exercício do Rousseau, tá? Que é um exercício de leitura estrutural, vou explicar um pouco o que é isso. Depois a gente vai ter um outro exercício, que é uma leitura estrutural de um texto maior, um texto mais longo. Então, esse aí a gente vai fazer primeiro uma espécie de teste no pequeno, depois a gente vai para o texto maior. Esses exercícios, apesar de vocês serem 100 pessoas, vão ser todos comentados, então vocês vão ver os comentários que eu faço, mais ou menos como né? Então, entender. Professora, não está dando para te ouvir, não. Está tudo travando. Voltei. Voltei. Agora acho que não vai travar. Tá melhor? Olá, vocês estão me ouvindo? Vamos sim. Agora, porque na verdade é porque eu não consigo entrar direto pelo Teams, aí eu às vezes entro fora, e aí tem que sair e entrar de novo. Agora eu acho que vai. Então, voltando assim, então, a primeira aula, como eu falei para vocês, que está tudo lá no YouTube, é uma aula de apresentação do curso. Depois a gente tem uma aula, que é uma aula sobre método, tá? Que eu falei do Goldschmidt, né? Uma questão de método. Entre essas aulas, tem as aulas que eu estou colocando de vídeos, que são aulas menores, tá? Então tem uma aula falando sobre o texto do Borges, que já está lá no Aprender. Isso também está tudo no YouTube, tá? E tem uma aula já falando sobre a história da USP, né? Então, a história do método. Por que a gente está pegando esse método e trabalhando esse método? Porque esse método faz com que aquilo que a gente esteja fazendo aqui na universidade seja diferente, discernível, né? Você consegue discernir de uma conversa filosófica que não tem nenhum método. Né? Então, é um pouco essa questão do discernimento também. O que é a técnica filosófica? O que o filósofo faz, né? E como você distingue o que é um filósofo do que é um palavrório, um texto, que pode até ser interessante, mas que não tem esse rigor, vamos dizer assim, científico. Por que a filosofia é ciência? Então, é um pouco disso que eu falo naquele videozinho. Esse vídeo também está lá publicado, são 2 aulas, né? Ficou 2 partes. Está tudo lá para vocês, lá no Aprender. Então, tem essa segunda aula e a terceira aula, em que eu falei, na verdade, que eu acho que isso confundiu um pouco vocês, que chegou meio desprevenido, eu falei um pouco da UNB, mas por que eu falei um pouco da UNB? Porque naquela aula que está no vídeo, que eu vou falar do Goldschmidt, que eu vou retomar um pouquinho aqui, que é um pouco essa questão do método, eu falei muito da USP, né? Eu falei muito de São Paulo, falei muito da formação, da filosofia universitária, e vocês
Imagino que quem assistiu aquele vídeo deve ter ficado falando: "Mas por que que ela está falando disso, sendo que nós estamos na UNB?". Então eu quis trazer um pouquinho também da perspectiva da UNB, né, porque a USP foi pensada de um jeito, a gente falou na aula passada, foi pensada para formar elite e tal, ok? E como foi pensada a UNB. E dentro de como foi pensada a UNB, como foi pensada a filosofia dentro da UNB, qual era a função da filosofia dentro do projeto original da UNB. Era isso que a gente estava falando na aula passada, que eu acho que o pessoal que chegou um pouco meio assim, não estava sabendo, ficou meio perdido. Mas era só isso, é um excurso, na verdade, né? Uma espécie de. É, excurso é assim, uma coisa que fica um pouco fora, né? Um apêndice. Há aquele texto, aquelas aulas pré-gravadas que estão lá no Aprender, que falam exatamente do método. E naquelas aulas que eu falo do método, eu falo um pouco da importância histórica de você ter um método que torna a filosofia ciência. E eu não estou falando que esse é o único método. Porque o que acontecia no Brasil, principalmente, mas não só no Brasil, mas no Brasil isso durou mais tempo, era que a gente não tinha como discernir. E como a gente não tem hoje em dia, novamente, né? O que é um palavrório retórico bem construído, ou mais ou menos bem construído, ou encantador, daquilo que tem realmente uma coerência interna argumentativa. Então, esse texto do Goldschmidt, Tempo Histórico e Tempo Lógico dos Sistemas Filosóficos, ele vai trabalhar exatamente isso. O que faz de um texto, antes de pensá-lo como um sintoma histórico, antes de pensá-lo em relação ao seu tempo histórico, que ele é um documento, que ele simplesmente responde a problemas que são externos ao texto, o que faz desse texto um bom texto de filosofia que expõe e constrói uma verdade argumentativamente. Então, é essa questão que está no texto do Goldschmidt. Ele vai falar do tempo lógico do texto. Então, não interessa, ou pelo menos não interessa antes de ler o texto, quem foi o autor, quando viveu o autor, que o autor era bom ou ruim. Interessa como o texto articula essas questões, como isso aparece no texto, na estrutura do texto. É por isso que a gente chama também de leitura estrutural. É a leitura da estrutura do texto. Acho que alguém falou lá no Zap por que é tão diferente a filosofia do ensino médio, porque tem outra função. Agora, aqui na universidade, a gente tem um pouco que pensar também, não só em ler os clássicos, né, que é o que a gente vai fazer aqui, mas em como, a partir dos clássicos, a gente caminha para frente, como a gente produz filosofia. E para fazer isso, a gente tem que pensar o que faz da filosofia, do texto que a gente vai produzir como filosofia, algo que tem um rigor filosófico, que tem um rigor metodológico científico. É um pouco essas questões que aquele texto põe. Não é o único modo de pensar metodologicamente, mas é um modo de pensar metodologicamente. É isso que eu quero que a gente pense, né? O que o texto constrói como uma estrutura. E aí eu coloco também um pouco o problema da estrutura, né? A estrutura em si mesmo, ela apaga quem é o leitor e quem é o autor, né? Então isso é exatamente o problema, porque o autor não interessa quem for, mas o leitor também não interessa. Então é uma estrutura que se quer neutra. Isso é um problema do método, claro, mas ele traz muitos ganhos, né? Esse método que é um método, diz o Goldschmidt, eminentemente filosófico, porque ele não está preocupado com a história do texto. Ele não está preocupado com a psicologia do autor. Isso eu acho um grande problema, gente. Não se preocupe, antes de tudo, com a psicologia do autor. Todas as pessoas que existiram foram homens e mulheres, né? Mas foram humanos, eles têm defeitos, eles são homens de seu tempo, eles têm limitações, eles erram, eles mudam de opinião. Isso não interessa, porque se a gente fizer isso, é um pouco o que eu falei também no vídeo, a gente faz uma espécie de culinária fúnebre, a gente mata a filosofia e todo tipo de pensamento, porque todo tipo de pensamento vai ser considerado apenas um sintoma psicológico de uma personalidade. Então, separem isso, que é o que o Goldschmidt fala, separem, não interessa a carta. Ele é radical, tá? Não é que não interessa, a gente vai até conversar sobre isso. Mas não interessa a carta, não interessa biografia, interessa a estrutura do texto. E é isso que a gente está tentando fazer, um pouco como um exercício. Eu faço críticas a esse método o tempo todo. Se vocês assistirem o vídeo, depois eu tenho aula transcrita, depois eu mando para vocês. Eu faço críticas, eu mostro alguns limites. A gente falou um pouco daquilo do Dom Casmurro, tal, mas é esse método que a gente vai tentar usar para ler um texto e ler um texto no que o texto nos dá. Tá? Então, é uma preocupação, que eu acho que é uma preocupação que é de vários professores da universidade,
é de essa preocupação com a leitura, né, não é porque a gente não sabe ler, a gente sabe ler, mas a gente lê de maneira impressionista. A gente, todos nós, tá, eu pego uma revista, eu pego um jornal, eu leio de maneira impressionista, eu leio assim, pulando os pedaços, tal. Inclusive porque esse tipo de texto é construído para ser lido assim. Agora, quando a gente vai ler um texto na academia, a gente tem que ter um outro modelo de leitura. E a leitura estrutural, que é uma entre as várias formas metodológicas de ler, não estou dizendo que é a única, ela vai dar para vocês instrumentos muito ricos para que vocês consigam abrir um texto. Você vai pegar um texto que você precisa ler, que você precisa compreender para sua pesquisa, para sua prova, e você vai conseguir encontrar no texto os desdobramentos internos do próprio texto. Isso a estrutura do texto te dá. Por que esse parágrafo vem depois desse? Como que esse conceito é encadeado aqui nesse parágrafo, ele se transforma aqui nesse outro, e depois, por um exemplo, ele se transforma em outro. Você vai perceber como o autor constrói argumentativamente o texto dele. Então, é por isso que eu escolhi esse texto do Goldschmidt, e é muito criticado, tá? Tem gente que odeia. Inclusive por esse elemento que eu falei para vocês, porque o Goldschmidt acabou ficando muito marcado como um desses autores franceses que veio ajudar a fundar a USP. Então, como uma espécie de, também de colonização do pensamento brasileiro e tal. Mas, por outro lado, é um instrumento. Vocês vão sentir, se vocês fizerem esses exercícios, que vocês vão começar a ler melhor. E outra coisa também que esse texto põe, que eu acho que é importante. Primeiro, botar de lado o biografismo, porque o biografismo é um perigo. É um perigo porque ele é conservador, tá? Porque ele inibe a mudança, a mudança, porque você simplesmente se cola a uma ideia de que o homem sempre foi assim e todos os homens são errados, e todos os textos, portanto, se autoanulam, porque todos eles são sintomas de vidas humanas, como a minha, como todo mundo. É exatamente essa questão que eu falei para vocês, que a Nicole Loha, que é outra autora que a gente leu, vai criticar, que é a noção de homem eterno. Existe um homem que sempre foi assim, sempre pensou assim, e, portanto, nenhum texto faz diferença, porque se sempre foi assim, sempre será e pronto. Então, essa coisa do biografismo que a gente põe de lado. Não é que não interessa a biografia, depois a gente vai ver. Ela interessa dentro das perguntas que você vai construir. Tá? Então a gente pegou essa parte metodológica, leu esse texto do Goldschmidt, que é um texto curto, do Goldschmidt, que vai nos ajudar a pensar os outros textos. Tá? Então, o exercício que está lá agora é um parágrafo do livro do texto do Rousseau, do texto maior, e a gente vai se fixar neste parágrafo. A gente não interessa o que está antes e o que está depois. Se, por algum acaso, tivesse havido uma destruição da obra do Rousseau e nós só tivéssemos esse parágrafo, como acontece, por exemplo, com vários dos autores antes de Sócrates, a gente só tem um pedaço da obra, a gente teria esse pedaço e desse pedaço para tirar o todo. Tá? Então é isso que a gente tem. A gente não inventa o que não está no texto. E outra coisa também, que é uma coisa que eu acho que é importante, que o método estrutural permite. Depois, volto a dizer, nós vamos criticar o método estrutural o tempo todo, trazer outras coisas. Enfim, hoje mesmo eu vou fazer um movimento que leve em conta elementos que são de movimento do texto na sua história e para além da sua história, tá? A gente vai fazer isso também, que estruturalismo não leva em conta, estruturalismo lê o texto numa ucronia, né, como ele fala. Ucronia é algo fora do tempo, tá? Então, você lê o texto como uma estrutura, que, aliás, é um prazer, tá? Se vocês se derem esse prazer, vocês vão começar a gostar muito. Mas a outra questão que também a gente já afasta quando a gente pensa nisso é aquela crítica prévia que a gente tem muitas vezes, né? A gente vai começando a ler e já acha que você tem que ler recusando. A gente não lê recusando um texto. Não é que a gente vai aceitar. Esses textos que a gente está lendo são textos antigos. É claro que muitas coisas ali mudaram inclusive nas nossas formas de pensar. Mas a primeira coisa que você faz é deixar o texto se desdobrar, porque se você não fizer isso, muito daquilo que está escondido no texto e que pode fazer com que você pense coisas novas vai passar despercebido. E é uma coisa que a gente tem feito. A gente tem feito, a minha metáfora é sempre essa, já usei em vários cursos. Como a gente faz para destruir o cerrado, sabe? Você pega duas correntes e passa, assim, vai arrancando tudo. Nesse arrancar tudo, você arranca aquilo que você conhece, aquilo que você já sabe que está lá, e todo o resto também. Você não dá tempo de conhecer. Então, o que a gente vai fazer é olhar cada pedacinho do texto. Não vai passar o correntão. O resumo, faz um resumo do que o texto diz. O resumo do que o texto diz é repetir o que todo mundo sabe, percebe? E é claro que existe, dentro dessa noção
didática de filosofia, é uma história da filosofia nesse sentido, que não é a que nos interessa. Nos interessa a história interna do texto, né? Então a gente vai ler o texto, mergulhar no texto e tirar do texto os elementos que nos interessam. Então não interessa uma história planificada, assim, então vem Platão, depois Aristóteles, depois Tomás de Aquino. Isso não nos interessa, realmente. Isso não é a história da filosofia. Isso é manual. O manual tem função? Claro que tem. Né? Eu preciso saber quando um autor nasceu, se ele veio antes ou depois de tal autor, de tal livro. Vou lá olhar no manual. Mas o manual é isso, é um manual, ele é de consulta. Você não lê Platão pelo manual, você lê Platão por Platão. Porque o que você lê no manual é uma simplificação, que mata exatamente esses elementos diferenciais do texto, que arranca as graminhas dos árvores, tudo de uma vez só. Passa o correntão e fala, Platão disse isso, pá, Platão disse o mundo das formas. Ele nunca disse isso, não está escrito em lugar nenhum. Se você for procurar no texto, não está. Foi uma criação de uma interpretação, que não está errada, mas ela vem por sobre o texto. É isso que o Goldschmidt diz. O historiador, muitas vezes, ele não está fazendo uma crítica ao historiador, não, tá? É um método. Muitas vezes, ele se põe por sobre o texto, para além do texto, porque primeiro ele sabe tudo que aconteceu antes e depois, né? E o filósofo não, ele entra no texto. Então, é um pouco isso que é a questão do método, tá? Que a gente vai fazer. Então, o que é uma leitura filosófica? Você vai ler o texto como ele é construído. Tenho certeza que, para vocês que são de outras áreas, tá? Isso vai ser um instrumental muito eficaz, muito interessante para escrever e para ler. Para ler outros textos, textos de filosofia ou não, porque todos os textos são uma estrutura argumentativa, né, que se constrói por premissas argumentativas. Você sai daqui e chega aqui, e uma premissa precisa necessariamente estar encadeada à outra, porque senão o texto é falso, e a conclusão também, e isso na ciência é o perigo. Então, todos os textos são estruturas, né, mais simples, claro, menos cheia de palavras difíceis, porque, claro, a gente está lendo certos textos antigos, mas todo o texto é uma estrutura. E você conseguindo ler essa estrutura, você já está meio caminho andado de uma boa leitura, de uma boa compreensão dos elementos, inclusive dos erros, porque os erros aparecem na estrutura. Tá? Olha, aqui, essa argumentação pulou daqui para cá. Quando ela pulou daqui para cá, isso aqui que está no meio não ficou explicado, percebe? Isso que não ficou explicado vai aparecer ali, só que isso que não ficou explicado aqui e aparece ali está errado, porque foi carregado para dentro da estrutura sem que tivesse sido explicado. Isso acontece muito na ciência, e é onde a ciência erra também, né? Onde a ciência erra no sentido, a ciência erra, a filosofia erra, estou dizendo isso, mas é onde há problemas no próprio método. Então é isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento. E a gente leu depois, como certo contraponto ao Goldschmidt, tá, em certo sentido, um texto da Nicole Luhmann, que chama o Elogio do Anacronismo. A Nicole é uma historiadora da da filosofia antiga, da Grécia antiga, ela é historiadora, ela não é filósofa. Ela foi aluna do Jean-Pierre Vernant, e ela fala disso no texto, né? Jean-Pierre Vernant, que é um dos maiores autores helenistas, né, que estudam a Grécia. Ele também é um historiador, não é um filósofo exatamente, embora na filosofia a gente leia muito. E ela vai dizer que o grande pecado, o grande perigo do método histórico é o anacronismo. O historiador anacrônico, ele faz política, ele faz jornalismo, ele faz literatura, ele não faz história. O que ela quer dizer? Ele não faz ciência, né? Porque você não pode ser anacrônico, você não pode pegar uma coisa que aconteceu depois e aplicar para trás, porque isso, para um historiador, é um fim da picada. Quem é historiador é que sabe. Mas o que ela vai dizer? Sim, mas você tem que ter um anacronismo controlado, porque senão também as obras se desgastam e morrem. Então é um pouco o exercício que a gente vai fazer, ler a estrutura, na estrutura no que ela nos dá, sem antes de tudo ficar procurando pegar o autor no contrapé. Esse autor era machista, esse autor era não sei o quê. Sim, isso tem que aparecer no texto. Está aparecendo no texto? Às vezes aparece, viu? No texto aparece. Na estrutura, você consegue perceber a lógica interna, e aí que a gente fala de machismo estrutural, racismo estrutural, ele aparece na estrutura. Na estrutura, nessa costura mesmo do texto, vai aparecer ali. E aí sim, aí a gente vai captar. Agora, você vir de antemão com essa questão e colar por sobre o texto, não. Tá? Enfim, a gente não faz isso na academia. Isso, inclusive porque, como diz a Nicole, isso é anacrônico. O historiador também não faz. Agora, por outro lado, também, a gente tem que conseguir mover esses textos para responder nossas questões. Senão, que interesse tem? Senão, por que eu leio filosofia?
Não, por que que eu leio história? Né? Tem que conseguir que, de algum modo, é um pouco que o texto da Nicole fala, a, a democracia grega, que ela diz, né, como a gente comentou, ela diz é uma coisa completamente diferente do que é democracia para nós, mas de algum modo é preciso que a gente consiga fazer um eco daquilo que está lá, da democracia grega, na nossa democracia. Né? Por exemplo, ela vai falar da palavra democracia, né? A palavra grega, democratos, que não é demo arqué. Arqué é poder, né? Arqué é a divisão do poder, então é monarqué, né? Então é o poder de um só. Agora, a democracia nunca é poder. Porque, em que sentido? Ela nunca se torna o todo, porque ela sempre é, a democracia, uma parte, uma partilha. Então, ela carrega isso de que está lá na palavra, que é pejorativo para os gregos, né? Ela diz, né, democracia é o governo dos maus, né? É o governo dos piores, e não dos melhores. Né? Então, os piores tomaram o poder, né? Então, é isso que significa democracia. É isso que se circula, né? E isso é transformado depois numa palavra neutra, numa palavra que é como monarquia, e ela fala: não, vamos recuperar exatamente esse elemento de dissociação que a palavra carrega. Ela nunca é o todo, ela é sempre uma partilha, ninguém tomou o poder completamente. Então ela recupera isso e falando muito. Leiam o texto, é bem legal. Falando muito da época dela, uma época um pouco anterior, mas da França, quando a França precisa se haver com o seu passado de colaboracionista com o nazismo. Então, é uma partilha da sociedade, e aí ela fala assim, a polarização, a gente vive uma polarização, e agora a gente tem que fazer as pazes. Ela fala assim, mas quem que tem que fazer as pazes? Quem que perdoa? Quem perdoa é aquele que foi humilhado, não dá para fazer um perdão por sobre, né? Então, o Democratos, o demo, o povo foi lá, tomou poder. Aí agora não, agora está tudo bem, a gente volta para o poder, acalma todo mundo e volta a ser arqué, percebe? Volta a ser tudo como era antes. Quem perdoa é aquele que tomou, é aquele que deu o sangue. E é um pouco essa questão que ela recupera. Leiam lá no texto que é bem interessante. Né? E o texto fala da democracia grega, fala da França colaboracionista, mas se vocês forem pensar, ele serve para pensar o que nós estamos vivendo. Quem é que pode, na nossa sociedade, no Brasil e no mundo, recondicionar, vamos dizer assim, um todo? Aquele que foi humilhado, não dá para pedir para agora vocês têm que fazer as pazes com a gente, né? Todo mundo. Não, você tem que tentar entender o Kratos, né? Ou seja, esse embate que é interno à sociedade. E ela recupera isso, a Nicole, falando como historiadora da Grécia Antiga. Então, o elogio do anacronismo é esse texto que é bem interessante, metodologicamente falando, a gente vai tomar como método, tá? Que é esse sutil deslocamento que você faz de um termo do texto com muito conhecimento de causa, e ela fala, né, a Nicole, um anacronismo controlado metodologicamente. Eu sei que é anacrônico, é isso. Eu sei, eu vou com muito cuidado, né? E você só faz isso quando você conhece muito bem o texto, nas suas nuances. Senão você faz selvageria, você pega uma coisa que está aqui, cola para cá e não move cientificamente nada. Você pode fazer até um texto interessante, um texto retórico, mas não está fazendo exatamente esse movimento que é metodológico, científico, da história, da filosofia, como ciência rigorosa. Né? Então, é um pouco essa questão que a gente vai ver hoje. E hoje, então, eu abri essa é a primeira parte, tá? Então, a primeira parte, para quem está chegando agora, na primeira parte do curso, o que a gente leu? A gente leu um conto do Borges, que chama Pierre Menard, o autor de Quixote, que fala um pouco do papel do leitor, né? Que é esse homem que reescreve o texto tal qual ele foi, né? O Pierre Menard, que é uma personagem, não existiu, mas ao escrever exatamente o que está no texto, por escrever de um outro lugar, desloca isso que está no texto. É muito legal esse conto, que é o conto do Borges. Depois a gente lê o texto do Victor Goldschmidt, Tempo Histórico, Tempo Lógico na Interpretação dos Sistemas Filosóficos. Oi. E aí a gente leu esse texto, Tempo Histórico, Tempo Lógico nos Sistemas Filosóficos, em que o Goldschmidt separa dois modos, dois métodos, ambos científicos, de lidar com o texto, um modo histórico, né, que você põe o texto numa relação histórica, e um modo lógico, que você entra no texto. Então, você põe o texto numa espécie de planificação, e no outro você entra assim. Esse modo da planificação é mais próprio do historiador.
Embora, claro, que o historiador também faça leitura lógica, não é isso. O modo filosófico de ler um texto é ler como o texto é construído argumentativamente, ou como diz Goldschmidt, como a verdade é produzida pelo próprio texto, e não como a verdade vem de fora, né. Tá. E depois a gente leu, nesse movimento metodológico, como eu achei, quando eu montei esse curso, que esse texto do Goldschmidt deixava as obras muito distantes de nós, né, porque aí a gente vai ter que ler só o que está na estrutura, né, e sequer a historicidade daquele tempo, embora a historicidade do tempo ela apareça na estrutura, hum, mas, você fica muito paralisado, né, então eu vou ler o texto do Nietzsche, na época do Nietzsche, o texto do Hegel, na época do Hegel. Então eu quis fazer esse movimento com o texto da Nicole, de que não é exatamente só isso. Existe também um deslocamento, por exemplo, quem faz filosofia política. Quem faz filosofia política vai ler lá os autores clássicos, mas muitas vezes vai ler os autores clássicos para tratar de questões que são contemporâneas. É claro que eu não vou pegar o Hobbes e falar o Hobbes disse isso e eu aplico, né, aqui no Brasil, na nossa sociedade. Claro que não. Mas com um anacronismo controlado, eu consigo pensar, por exemplo, e a gente pensou isso numa atividade que a gente faz na escola, né? Por exemplo, o Hobbes fala dos afetos, e o homem é movido por afetos, e a política também é movida por afetos. E esses afetos, eles não são bons nem maus, eles são afetos, né? Então, o afeto do egoísmo, o Kant vai falar exatamente disso agora. E você pode pensar a política dos afetos hoje em dia. Existem afetos na política, então não é tudo cálculo racional. Existem elementos que também são imponderados, não racionais, não racionalizados. Você pode trazer esse elemento do Hobbes para discutir política atual, mas como que você faz isso? Lendo cuidadosamente o texto do autor, o que está na época dele, você deixa na época dele, não carrega para cá, não tenta fazer comparação esdrúxula, tá? A gente vai ver isso, mas você pode aproveitar. Inclusive, a gente aproveitou, a gente fez um exercício numa escola uma vez, e um aluno os alunos começaram a discutir exatamente essa questão de uma política dos afetos, dizendo que é preciso haver controle dos desejos, porque os desejos levam as pessoas a se perder, a roubar. Então aí você percebe que ali está entrando um elemento que poderia ser mais bem construído e eles poderiam dar vazão a esse pensamento. Concordamos ou não com o pensamento? Aqui a gente não está no acordo. Um pensamento pode ser muito bem construído, eu leio, eu falo: "Nossa, não concordo", mas bem construído. É essa a questão, né, eu não concordo. Mas você eles podiam ter construído muito melhor esse argumento se eles tivessem lido Hobbes. Depois a nossa proposta era ir ler Hobbes com eles, né. Fala, Bruno. Professora, isso é que alguns comentadores, principalmente quando aparece na mídia, chama de modernidade em alguém, né, tipo, a modernidade em Marx, a modernidade em Hobbes. Hum. E a pergunta que eu queria fazer para você é se você acredita que para uma obra ser filosófica ela não pode perder a modernidade? Porque parece que ler Platão, ler essa galera que está tão, tão longe da gente no tempo, tirando as metáforas que eles usam, os erros, assim, entre aspas, conceituais, porque eles estão lá no anacrônico, parece que é tudo muito real para hoje, assim, você pode usar para entender a sociedade de hoje. Para ser filosofia não pode perder a atualidade nunca? Você acha isso? Não, não, você pode pensar, o Vernon fazia o contrário, não, Jean-Pierre Vernant exatamente fazia o contrário, ele dizia: "Os gregos não são o nosso passado, então não compare que os gregos pensavam ao como nós pensamos". Ele fez isso, mas aí todo o texto tem a marca do seu tempo na estrutura, né. O Renan fez isso porque na época dele, né, ele que era comunista, ele morreu recentemente, ele morreu depois da Nicole, que era aluna dele. Ele morreu, eu já estava aqui na UNB, acho que 2009, isso, acho que foi, por aí. E ele era, enfim, ele era comunista, tal, lá vivia na França, tal, e uma das coisas que ele queria combater era exatamente a ideia de que a nossa racionalidade é aquela que começou na Grécia e, portanto, é sempre a mesma, e, portanto, sempre será, existe um padrão constante do homem eterno. O que que o Vernon faz? A Grécia, ela deve ser estudada como você estuda um povo outro, uma sociedade indígena. Você é um antropólogo. O que que o antropólogo faz? Ele se põe como alguém que vai perceber a dessemelhança, ele não é assim a minha origem, então eu percebo que a democracia nasceu lá, a democracia não nasceu lá. O Fernand corta, ele corta o cordão umbilical, vocês vão ver, gente, todos os textos da filosofia clássica ligam o nosso passado ocidental, né, enfim, à Grécia Antiga.
como se eles fossem os nossos avós, né? O avô do pensamento. Hegel vai fazer isso, Nietzsche vai fazer isso, que é um filósofo bastante crítico, Kant menos, mas faz também, Kant nem tanto. Heidegger, evidentemente, Heidegger vai falar de Parmênides. Então, o que o Vernon faz é radical, mas ele faz isso exatamente para salvar o pensamento, para purificar o pensamento contemporâneo. E aí, quando ele faz isso, ele vai estudar como um antropólogo. E aí ele não está interessado se aquilo que está falando na Grécia vale a pena, vale alguma coisa para nós ou não. Mas sempre vale, no certo sentido, até por uma questão meio você comparar estruturas de pensamento, né? É um pouco essa questão. Agora existe sim história da filosofia, tem na verdade no Brasil, por culpa da USP, daquilo que eu expliquei para vocês lá naquele vídeo, do Goldschmidt, do Martial Guerrou, que vem trazer essa técnica de leitura filosófica, a filosofia no Brasil, isso é muito criticado, ela é meio engessada num padrão de leitura histórica, né, da história da filosofia. História da filosofia, história da filosofia não é fazer história, eu pego um autor, pego o Spinoza, por exemplo, e eu só estudo Spinoza, eu estudo toda a estrutura da argumentação de Spinoza. Eu não estudo o tempo de Spinoza, não necessariamente, pode estudar também, claro. Isso é um certo vício, inclusive, né? Que é bom e ruim, né? Porque a gente tem grandes historiadores da filosofia no Brasil também. Então, você tem isso, o método da história da filosofia. Aí você vai pegar um livro sobre Platão, que vai reconstruir a obra de Platão no que Platão quis pensar. E aí vai traduzir do grego e tal. E existem outros movimentos, por exemplo, a filosofia política, a estética, que muitas vezes deslocam esses conhecimentos para pensar outros universos, né? Por exemplo, minha área é estética, né? É estética e política, na verdade, né? Eu tenho um artista, um autor artista, tem um filósofo contemporâneo que chama Jacques Rancière. Eu cito ele no texto, naquela videozinho de abertura, que está lá que fala sobre Pierre Menard, eu cito ele, que ele tem um livro que eu gosto muito, que é A Noite dos Operários, né? O Jacques Rancière, ele tem um livro que chama A Partilha do Sensível. Ele está falando dos modos contemporâneos de assimilação da imagem, só que a partilha do sensível recupera um elemento de Platão, porque a partilha do sensível está lá na República Platônica. Então ele recupera, né? Mas ele recupera trazendo para pensar a contemporaneidade. Então, você faz esse movimento, mas você sempre faz, voltando a Nicole Zohar, com muito cuidado metodológico, tá? Porque sempre alguém vai dizer para você isso é anacrônico. Você falou isso para um historiador, isso que você está fazendo é anacrônico, você simplesmente chutou o pau da barraca, acabou o trabalho dele. Porque o anacronismo é o pecado da história. Quando você fala que é anacrônico, você acabou de dizer que não é história, né? Então, mas aqui a Nicole faz esse elogio do anacronismo. Então, gente, só vou adiantar, então vou falar um pouquinho desse texto do Kant, que é o texto primeiro que a gente vai ler 2 textos do Kant. O segundo texto que a gente vai ler, resposta à pergunta que é esclarecimento, é o texto do qual vocês vão fazer uma leitura estrutural completa. Vocês vão pegar esse texto e desmontar a estrutura dele para mim no fórum. E o fórum é legal porque todo mundo vê o trabalho de todo mundo. Então, há uma conversa, né? Eu vou ver o que meu amigo fez, como ele separou, como ele dimensionou, e aí eu vou conversando a partir desses textos. Vocês vão, voltando, vocês vão conversar com o parágrafo, que é o parágrafo do Rousseau, e depois a gente vai para o texto inteiro, que é o texto inteiro do Kant. E eu vou fazer esse exercício estrutural, e o exercício de deslocamento anacrônico, num outro texto do Kant, que é esse ideia de uma história de um ponto de vista cosmopolita. Eu falo também no vídeo que eu propositalmente escolhi textos que são difíceis de você se prender à estrutura, porque eles são textos políticos. O Kant escreveu vários textos sobre epistemologia, por exemplo, sobre teoria do conhecimento, sobre moral, que são mais fáceis de serem retirados do seu tempo. Esses textos que eu escolhi, tanto resposta à pergunta, que é esclarecimento, quanto ideias da história, ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita, são textos que estão imersos na problemática do que vai ser depois a Revolução Francesa, né? Porque o texto do Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento, inclusive, é anterior, mas estão imersos nessa problemática que está se desdobrando da filosofia francesa, tá? Então, por isso que a gente começa com Rousseau, tá? Então, tudo foi um pouco pensado nesse sentido. Na filosofia francesa, dos iluministas, do Voltaire, do Rousseau, Kant era um grande leitor de Rousseau, que vai se desdobrar nesse texto. Mas esse texto, vamos lá, assim, para a estrutura. Esse texto
que a gente vai ler, ele é bom de ler estruturalmente, porque ele foi feito estruturalmente. Ele é por eh, eh, cláusulas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, então ele é todo estruturadinho assim. Então o texto, a primeira questão, que é uma questão externa ao texto, esse texto foi escrito em 1784, né? Então é um dado que é externo ao texto, não está na estrutura, que você pode ou não usar para ler o texto, tá? O que significa que se ele foi escrito em 1784, é anterior a 1789, né? Então, anterior aos desdobramentos mais evidentes, né, da Revolução Francesa. A questão central, então, para Kant é como podemos pensar, e se podemos pensar, de um ponto de vista filosófico, esse texto, a história. Porque a história, na verdade, a história ela é uma contingência, a história é o caso. Eu faço filosofia da história porque eu faço filosofia daquilo que é necessário, daquilo que é e não deixa de ser, daquilo que é fixo. A história contingente, ou a história do acaso, ela é produto de outras ciências. A filosofia, ela não dá conta de pensar essa história meramente contingente. Então, essa história é movida pelo jogo do acaso. Então, o que o Kant pergunta? É possível, como na meteorologia, perceber na inconstância da história uma constância? Por exemplo, na meteorologia, eu percebo que hoje chove, amanhã faz sol, e amanhã chove de novo, porque só chove. Mas eu vou percebendo, quando eu olho de fora, você percebendo no dia a dia, você não percebe isso. Mas quando você olha de fora, você vê uma grande linha ligando a primavera, ao verão, enfim, tal, né? Você vai percebendo os ciclos, inclusive quando os ciclos não são regulares. Então ele vai falando assim, portanto, uma narrativa que você consegue perceber uma linha regular, uma regra na história, para além da contingência? Essa é a primeira pergunta. E aí eu cito, a história que se ocupa de narrativas dessas manifestações, por mais profundamente ocultas que possam estar as suas camadas, as suas causas, permite, todavia, esperar que, com uma observação em suas linhas gerais, ou seja, não o pequeno, o acaso, na linha geral, do jogo da vontade humana, ela possa descobrir aí o curso regular, né? Dessa forma, o que se mostra confuso e irregular nos sujeitos individuais poderá ser reconhecido no conjunto da espécie como um desenvolvimento contínuo e progressivo, embora lento, das disposições originais. Então, aqui ele já faz uma distinção. Existe o indivíduo e o dia a dia, o aqui e agora, e o plano da espécie. Então, é um pouco aquilo que eu falei, a metáfora dele, da meteorologia, né? Eu posso olhar o dia a dia ou eu posso olhar vários anos. Quando eu olho vários anos, eu olho de um outro ponto de vista, eu percebo uma regularidade que no dia a dia individual eu não percebo. Ou seja, há uma história do ponto de vista individual, isso vai aparecer no outro texto também, que é a pequena história, a história do dia a dia, das confusões humanas, enfim, né, dos afetos humanos, como ele vai falar também, e a perspectiva em grande angular, que é cosmopolita, que é externa aos estados, que é o conjunto da espécie humana, que é do ponto de vista da humanidade, como se existissem dois focos, tem o foco do indivíduo e tem o foco da humanidade. Em um caso, só vemos irregularidade, então a gente está olhando o pequeno aqui, toda a bagunça que a gente vive. E do outro, a gente vê uma regra geral. Então, é esse jogo que ele faz nesse texto. Tá? Então, você tem já dois polos que vão aparecer no outro texto mais claramente. O privado e o público, então o homem privado, que é o homem do aqui e agora, e o homem público, que é o homem em relação à humanidade, e o indivíduo e a humanidade. Como o curso da meteorologia da natureza, o que na irregularidade mostra uma regularidade dos ciclos, também a história pode ser pensada como fio condutor? É a pergunta desse texto. E aí ele vai dizer que os homens são movidos por instintos. E ele fala, se você olhar a história, você vai ver que os homens são movidos por tolice, egoísmo, falta de visão, escrotice, etc. Não, isso aí ele não fala. Maldade, infantilidade, capricho, ódio. Às vezes você faz uma coisa historicamente catastrófica porque você estava com raiva de um outro país, né? Enfim. E aí ele fala assim, como filósofo, não pode pressupor nos homens e seus jogos, os afetos, que é o tema comum a Hobbes, como eu falei para vocês, tomados em conjunto, nenhum propósito racional próprio. Ele não tem outra saída senão tentar descobrir nesse curso absurdo das coisas humanas um propósito da natureza. Deve ter um propósito maior, né?
que possibilite, todavia, uma história segundo um determinado plano da natureza para criaturas que procedem sem um plano próprio. Então, ele vai fazendo sempre esse jogo. Existe o jogo do indivíduo. E, realmente, se você olhar para os indivíduos de uma coletividade, você vai ver só coisas que não têm, parece que não tem função. Falar, isso aqui, daqui eu não tiro nada. Né? É só afeto. Mas se eu olhar para cima, se eu olhar por sobre essa pequena história, será que eu não vejo uma regularidade? E aí ele vai para a primeira proposição. A natureza é teleológica, ou seja, a natureza, ela tem... O que é teleologia? Alguém já ouviu essa palavra? É a palavra que a gente mais conhece que usa esse prefixo tele é televisão, né? Televisão é visão à distância, né? Teleologia é aquilo que faz sentido ao fim. Né? Então, teleologia, eu não vejo o sentido aqui, porque o sentido vai se dar só no final. É teleológico, né? Ou escatológico, se vocês quiserem, né? Escatológico é aquilo que tende ao fim, né? A escatologia do tempo cristão pensa no dia da redenção. É escatológico, né? O tempo cujo sentido final só vai se dar no seu término, né? Então, aí tudo vai ser conduzido para esse termo. A noção de teleologia é essa. A natureza ela é teleológica, ou seja, ela possui fins e não é um aglomerado de fatos indeterminados ao acaso. Eles são destinados a um fim. Ele vai pôr essa questão. Por quê? Porque a natureza, depois ele vai falar no final. Porque eu não posso pensar que... É um pouco contraditório pensar que existe regra nos organismos, mas não no todo. O homem é todo organizado nas suas funções. Tem um plano. Mas a natureza não, é uma desorganização total. Aí a segunda proposição. A racionalidade não se dá plenamente em um indivíduo. E aí isso é muito interessante. Ela se espraia de uma geração a outra. E aí ele diz, de uma série indefinida de gerações que transmitem umas às outras as suas luzes para finalmente conduzir em nossa espécie o germe da natureza àquele grau de desenvolvimento que é completamente adequado a seu propósito. Ou seja, ele vai dizer, o homem é racional, mas ele é racional até o limite da sua história, dos seus afetos, tal. Então, a sua racionalidade, a nossa racionalidade privada, ela é completa, a racionalidade ela é plena nas suas normas, mas ela não se desenvolve totalmente, porque ela só se desenvolve totalmente, plenamente, de uma geração a outra. E ele vai falar isso, é por isso que por que uma geração planta uma árvore para só a outra colher uma sombra, né? Então, ele fala um pouco desse propósito da natureza, que faz com que exista uma racionalidade privada, a nossa, mas exista também uma racionalidade, que é a racionalidade humana, que se desdobra de geração a geração. É como se a gente passasse um bastão, né? A terceira proposição. A natureza dotou o homem de razão e vontade para vencer as dificuldades, a autoestima, por exemplo. E aí eu cito, está na página 7 do meu, tá? Porque o de vocês é outro volume. E não se preocupem, porque está tudo no slide. O que permanece estranho aqui é que as gerações passadas parecem cumprir sua penosa tarefa somente em nome das gerações vindouras. E isso se rompeu, tá? E quando isso se rompe, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Preparando para estas um degrau a partir do qual possam elevar mais o edifício da natureza. Então, a gente constrói a nossa ciência, a nossa arte, para que a próxima geração esteja acima de nós. Né? Então, é um pouco a ideia do Kant, tá? Não é a ideia do Rousseau. Vocês vão ver que o trecho que tem lá no Rousseau é exatamente o contrário. O Rousseau diz que o que acontece é que os homens vão construindo cada vez mais artifícios para irem se desnaturando. Tá? Isso que está lá no trechinho que vocês estão lendo. E tem como propósito e que somente as gerações posteriores devam ter a felicidade de habitar a obra que uma longa linhagem de antepassados edificou, sem mesmo poder participar da felicidade que preparou. Então, isso ele percebe isso na natureza humana, e isso só pode ser um plano da natureza, que uma geração construa um no melhor para a outra. Mal sabe ele o que está acontecendo no nosso mundo atual, em que nós fazemos exatamente o contrário, né? Mas, enfim, o Kant era um homem iluminista. Quarta proposição. Ele diz que o homem ele é movido por antagonismos. Ele diz que é o insociável ser social, né? O homem é social, mas ele é insociável. E aí ele fala que existe um motor da natureza humana que são os antagonismos dos afetos. Então, esses afetos eles têm uma função, porque esse é um motor. As pessoas vão brigando, vão se desentendendo,
e isso teria também uma função, não uma função imediata, eu não percebo essa função, mas também talvez uma função em relação à natureza, que é o que ele vai falar daqui a pouco. Na quinta proposição, ele diz que ele vai passar da sociedade para o direito, então ele sai da natureza e ele introduz a noção de direito. Então, ele sai da noção de natureza humana, percebam pelo texto. Ele está falando do indivíduo, da natureza humana, da espécie humana. A espécie humana ela é movida por afetos, os afetos são insociáveis, embora o homem seja social, é uma contradição, uma geração cria para outra, mas a gente não sabe muito bem por quê. Aí ele passa na quinta proposição da natureza ao direito. Ele constrói essa ponte, e aí ele vai dizer que após apresentar então a natureza humana como uma forma racional incompleta no indivíduo, mas que se completa historicamente de geração a geração, e por outro lado, uma natureza eivada de afetos insociáveis, né, que procuram excluir-se, excetuar-se das regras, né? Então eu quero tudo para mim, eu quero cuidar da minha família, que as outras famílias se danem, eu quero ser a mais bonita, mais gostosa, sei lá, não, isso aí não tem nada a ver, o Kant não ia pensar isso. Mas eu quero me excluir, eu quero que os meus filhos sejam melhores, tal. Então, a natureza humana, ela carrega esses elementos de afeto. É eivada de afetos excludentes. E mesmo egoístas, Kant tenta agora estabelecer como esse plano maior da natureza, que é teleológico, pode ser responsável pelo aprimoramento das sociedades humanas, das associações humanas, apesar de toda a insociabilidade dos homens. E aí ele diz: o maior problema para a espécie humana, a cuja solução a natureza a obriga, é alcançar uma sociedade civil que administre universalmente o direito. Portanto, que administre exatamente essa insociabilidade. A garantia, portanto, da liberdade é o antagonismo que ela gera e que é o motor de uma constituição social desse aprimoramento. Então, você percebe que as pessoas ficam brigando, aí elas percebem que elas precisam, para manter, inclusive, esse solo comum, e aí ele é bastante contratualista, no sentido de um contrato, né, você tem que ser controlado, exatamente para que esses afetos não se exacerbem, e é a partir desses afetos, portanto, que a própria sociedade humana constrói a sua sociabilidade. E aí ele diz, como somente em sociedade, a rigor, naquela que permite a máxima liberdade e, consequentemente, um antagonismo geral de seus membros, e, portanto, a mais precisa determinação e resguardo dos limites dessa liberdade, de modo a poder coexistir com a liberdade dos outros. Ou seja, quanto mais livre uma sociedade, mais ela permite os antagonismos. Isso a gente não está vendo mais, mas, por exemplo, uma sociedade em que há liberdade de expressão completa, total, os antagonismos se exacerbam. É exatamente nessa sociedade que é absolutamente livre, que os antagonismos, portanto, se exacerbam ao extremo, é que eu vou precisar de um modo de controle dessa mesma liberdade. O modo de poder coexistir com a liberdade dos outros, como somente nela o mais alto propósito da natureza, ou seja, o desenvolvimento de formas de disposição a que a natureza quer que a humanidade proporcione a si mesmo este propósito. A maior construção da natureza é exatamente construir essas associações humanas, a partir, inclusive, dos seus afetos, usando os seus afetos. A partir, então, dessa proposição, a argumentação se torna eminentemente política. Ele sai da natureza humana e vai para a política. Ao sair do plano dos afetos e de uma natureza humana e passar para o plano da constituição do Estado e da relação cosmopolita de um Estado com o outro. Então, o que ele disse aqui? A natureza humana é insociável, mas é exatamente essa insociabilidade que serve ao plano da natureza para a construção de Estados, que são melhores e mais bem aprimorados, quanto mais essa liberdade e esse antagonismo, ou seja, o motor, quanto mais as pessoas brigam, melhor, não é isso, mas é mais ou menos, mas esse cristal vai sendo polido. E ele vai falar isso muito claramente daqui para frente, daqui a frente. O movimento lógico, então, do argumento, como eu disse para vocês, essa lógica interna do argumento, eu não estou concordando ou discordando, eu estou mostrando para vocês como ele está construindo a costura desse argumento. O argumento nos permite passar de um plano do jogo dos afetos individual para a natureza, o plano teleológico da natureza, que se vale desses afetos num plano maior, e passar agora para a constituição histórica dos estados humanos, do indivíduo à espécie, da natureza à história. Ele vai passando, né? A sexta proposição.
ele diz que isso leva à necessidade de um senhor. Então, a necessidade de um senhor ela é interna à própria natureza humana. Concordemos ou não, tá? Depois você pode discordar. Ele, o homem, tem necessidade de um senhor que quebre a sua vontade particular, a vontade de se excetuar. É porque eu tenho a minha vontade particular, meu egoísmo, eu preciso de um controle. E obriga a obedecer à vontade universalmente válida, de modo que todos possam ser livres. Então, é preciso um chefe exatamente para que se complete aquela liberdade que no indivíduo ela descamba para o afeto. O chefe pode ser uma pessoa, um grupo, não é dessa questão que ele trata. Ele está simplesmente dizendo que é preciso uma associação. E essa associação, ela inclusive vai validar, num certo sentido, ela vai dar vazão para essa própria liberdade humana, percebe? Vocês estão aí ainda? Ou todo mundo já foi embora? Está acabando já, só são 8 proposições, já está bem no finalzinho. Estamos aqui. Bom, e o aprimoramento histórico que leva, então, portanto, é o aprimoramento histórico que leva a uma boa constituição social. E aí ele diz que ela seja aquela que será realizada por último, então, primeiro os afetos, a dissociação, até chegar numa boa constituição. Vale lembrar, para Rousseau é o contrário. Então, assim, para Rousseau a gente vai caindo, né? Aqui não, ele acha que a gente vai num crescendo, nós, a sociedade e a natureza humana. Ele exige conceitos exatos da natureza de uma constituição possível, quando experiência adquirida através dos acontecimentos do mundo e, acima de tudo, uma boa vontade predisposta a aceitar essa constituição. Aí, na 7ª proposição. De que adianta, entretanto, ter uma comunidade isolada, que foi muito bem constituída, em que a liberdade é plena, se ela está cercada de outras comunidades que vão invadi-las, que vão contaminar, tal, e que não estão construídas do mesmo modo. Então, o que adianta você ter uma pequena comunidade que é plenamente livre, enquanto todas as demais não são? Se vocês pensarem em tudo isso, parênteses, tá? Fazendo anacronismo controlado, é para se pensar atualmente, a gente está pensando muito nisso. O que adianta você pegar uma comunidade X no Brasil ou na Europa e vacinar todo mundo? E construir um mundo ali ideal? As fronteiras vão ter que ser fechadas, você vai estar sempre sujeito a o trânsito de outras pessoas. Como é que você controla isso? Então, ele diz assim, de que adianta uma comunidade isolada que se organiza segundo as leis gerais mais aprimoradas, se ela não está cercada de outras comunidades que agem do mesmo jeito? Portanto, é preciso não só que essas sociedades se aprimorem, como que haja um aprimoramento cosmopolita de todas as sociedades, umas pelas outras. As sociedades se atritem e vão construindo um todo melhor. E aí ele vai dizer que é essa ideia de direito universal, essa ideia do direito. Isso é muito importante, gente. Não é mais o direito interno a uma constituição de um país, há um direito que está num plano maior, que é um direito universal. Então, você fala do particular para o geral, novamente. Essa estabilidade, entretanto, como nos antagonismos pessoais, então, o que ele fez? Ele passou dos antagonismos pessoais para os antagonismos entre os estados. Os estados também são egoístas, os estados também querem se situar, você quer vender commodity, você quer fechar a exportação, você quer ganhar mais, você quer que a sua população seja vacinada, a outra não, você quer que a sua população entre no outro país, mas você não libera a entrada para os demais do seu país, né, como acontece com a gente. A gente libera a entrada de todo mundo, mas eles não liberam a nossa. Você tem todos esses antagonismos, que são antagonismos, se vocês pensarem, espelhando no macro, na macroassociação, a microassociação. Essa ideia, então, que essa estabilidade, entretanto, como nos antagonismos pessoais, ela tem uma importância para a história. Os antagonismos pessoais têm uma importância para a natureza, eles são o motor da natureza humana, que levam os homens a necessitarem de uma construção de uma associação mais forte. A mesma coisa acontece entre os estados. Essa noção de direito universal, ela é construída a partir exatamente desses antagonismos. E aí ele vai dizer: a natureza se serviu novamente da incompatibilidade entre os homens, mesmo entre as grandes sociedades e corpos políticos dessa espécie de criatura,
como meio para encontrar, no seu inevitável antagonismo, um estado de tranquilidade e segurança. E aí ele vai dizer uma coisa muito estranha, ele vai dizer que aquilo que a racionalidade sabe, abstratamente, eu sei que a paz é melhor que a guerra. Inclusive, a razão humana, segundo o modelo kantiano, ela dá regras a si mesma. Portanto, ela sabe das regras do melhor porque ela compara. Então, ela sabe, formalmente, racionalmente, que a paz é melhor que a guerra. Você sabe que tudo que você não pode universalizar, tudo que não pode ser tornado regra universal, é errado, é excetuar-se. Você sabe quando você rouba que você não deve roubar. Ele diz isso, Kant. Mesmo o pior fascínora sabe que está cometendo um crime. Você se excetua, porque você é afetivo, você é um homem movido por afetos. Mas ele vai dizer que essa racionalidade abstrata, que sabe que a paz é melhor que a guerra, ela não se efetiva enquanto você não tem, os homens não têm a experiência real de que a guerra é uma desgraça. E ele diz isso. Por meio das guerras e das instabilidades, a natureza impeliu ao aperfeiçoamento de tentativas imperfeitas. As devastações conduzem os estados àquilo que a razão poderia ter lhes dito sem tão tristes experiências. Poderia. A saber, sair do estado sem lei dos selvagens para entrar numa federação de nações que de todos os estados, mas que eles pudessem esperar sua segurança e direito não da própria força ou do próprio juízo legal, mas somente desta grande confederação de nações. Aquilo que os homens sabem racionalmente, eles só vão tornar efetivos a partir de uma experiência degradante, muitas vezes, como a guerra. O Pain do Naruto, o que ele fala? Ele fala isso? Gente, eu preciso assistir Naruto, porque vocês falam tanto disso. Diga aí, Matheus. É um personagem de um anime, desenho, do Naruto, ele é um vilão. E ele fala que as pessoas só vão entender umas às outras quando elas sentirem a mesma dor. E ele passou por muita guerra, aí eu dei essa pegada, assim, me lembrou um pouco. Uhum. Na verdade, a gente vai ver isso em vários textos. Essa descida ao efetivo, né? Você só torna real, a paz só se torna real, enfim, depois que aquilo que é abstrato na consciência humana vem a ser no mundo. Mas diga, quem que estava com a mão levantada? Cadê você? Era eu, professora. Só que ele comentou que lembrou do Pen, eu lembrei do Ozymandias, do Watchmen. Não sei se a senhora já viu. Vi. Mas em plena Guerra Fria ele faz lá um grande atentado contra a humanidade para todo mundo se unir em um. Eu achei bem interessante. Na verdade assim, você cria um evento, né? Você cria nesse. Eu tenho um filme, na verdade, um filme animado. Você cria um evento de uma catástrofe enorme, exatamente para coibir futuras batalhas, né? É um pouco esse E um elemento. inimigo comum também. Você cria um inimigo comum, que, aliás, é a estrutura da Guerra Fria, né? A Guerra Fria, ela produzia essa paralisia, né? Exatamente porque você tinha dois blocos que poderiam se destruir, né? Que agora a gente está vendo o rescaldo aí da Guerra Fria nessa disputa aí na Ucrânia, né? Mas é um desenho de Guerra Fria que que sobrou, né? Então, conquista do espaço também, vai todo mundo para o espaço para mostrar o poderio, então tem todo esse movimento, né? A gente não fazendo um movimento kantiano, a gente não teria ido para a Lua se não fosse esse movimento da guerra, né? Porque também move as sociedades humanas, o Kant político, tá? Ele está falando disso, né? Então, essa razão que é o instrumento da espécie, no indivíduo humano, não se transporta abstratamente a história de modo imediato. Ela precisa de uma mediação do contingente, ela precisa se efetivar na história, né? Então, essa experiência só se torna real quando a racionalidade se concretiza. Então, essa paz que eu tenho abstratamente na minha consciência, ela só vem a ser quando ela se aplita, quando ela desce ao mundo, né? E a gente vai ver a seguir como nessa noção de esclarecimento, ele vai falar disso também, que o esclarecimento, ele vai falar no resposta à pergunta que é esclarecimento também é uma designação da natureza humana. A natureza humana tende ao esclarecimento. Toda pessoa deixada livre para aprender por si mesmo
se esclarecerá. E, portanto, toda a humanidade livre, ela tende ao esclarecimento. É uma fala do Kant. E Kant vai, inclusive, enumerar as formas de se conceber a história e, por fim, perguntar: seria mesmo racional aceitar a finalidade das disposições naturais em suas partes e, no entanto, uma ausência de finalidade no todo? Aquilo que eu falei para vocês. Eu aceito que o homem se constitua como um organismo. Eu sou um organismo, eu tenho coração, fígado, pulmão, tudo funcionando em conjunto. E tudo tem uma função, não é um acaso, não é um aglomerado de partes. E a natureza como um todo, não. Então eu aceito na parte, mas não aceito no todo, que ela tenha uma organicidade, que ela seja um organismo, que ela seja um sistema. Se de alguma forma há ordem em um organismo, e não apenas um aglomerado de funções desenvolvidas ao acaso, por que não haveria um sistema na própria espécie humana e na própria natureza? É uma questão que ele usa como um argumento, que é uma questão um pouco que vocês estão vendo no texto do Rousseau. Ele também retoma. O texto do Rousseau, esse texto que vocês estão lendo, sobre o discurso sobre a ciência e as artes, ele responde à pergunta, já colocando um pouco o que vocês estão respondendo aí, de forma um pouco inusitada. As ciências e as artes são importantes para as sociedades humanas? Ele disse não. Rousseau disse não, elas são signos de desnaturação, de afastamento do homem da sua natureza, elas são artificialidades. Isso é uma forma de pensar do Rousseau e nós vamos sempre para o pior, porque nós vamos nos desnaturando. Então, essa desnaturação do ser humano é sempre em relação à queda. Então, é uma história que tem um vetor, ela é teleológica também, só que ela é um vetor que vai para baixo, enquanto que a história de Kant é um vetor que vai para o esclarecimento. Mas é uma história que tem um vetor, isso é importante, é uma história que tem ela tem direção. Ela não é uma história como uma coisa que vai acontecendo, pode não acontecer, tem direção. E mais, ela tem ação humana, tá? Porque ela pode acontecer, mas ela pode não acontecer também. Por exemplo, Rousseau diz, não é possível estancar totalmente a desnaturação, porque as obras de arte, as perucas, as roupas, ele fala disso naquele texto, né? O homem que trabalhava nu, que era forte e tal, aí ele vai se desnaturando pelas roupas, pelas artes, pelas perucas e tal. Essa época todo mundo era super peruca, né? Tanto que vocês sabem que uma das falas da Revolução Francesa, de um pintor da Revolução Francesa, que é o Jacques-Louis David, eu nunca vou pintar uma peruca, porque a peruca é um símbolo do antigo regime, né? Daquilo que não é revolucionário. O Kant usou peruca a vida inteira, mas eles usavam peruca, agora vocês são nada a ver. Isso não é estruturalismo, isso que você não vê no texto. Eles usavam peruca porque o cabelo era um nojo, né? Não lavava. Mas, então, essa questão do Rousseau que vai aparecer aqui também. O Rousseau vai entender essa civilidade como uma espécie de são guirlandas que escondem grilhões, né? Você põe várias floreia aquilo que é na verdade uma desnaturação e um artificialismo que te escraviza. E aí o Kant vai dizer: somos civilizados até saturação por toda espécie de boas maneiras e decoros sociais, mas ainda falta muito para nos considerarmos moralizados. Isso é uma tópica do Rousseau que ele traz aqui, né? É muito diferente uma coisa da outra. E a oitava proposição: a natureza tem um plano oculto na história da humanidade. Esse plano é a constituição do Estado, né? Então, essas são as questões que são internas ao texto. Eu fiz uma leitura do texto. Agora, se eu quiser trazer para vocês uma questão da gênese do texto, a gênese histórica desse texto. Então, eu vou localizar esse texto. Vocês viram, eu li o texto na sua estrutura lógica. Eu li o texto por dentro. Agora, eu posso dizer, esse texto foi escrito antes da Revolução Francesa, eclodir, ele está dentro dos influxos do debate sobre a história do Rousseau e do Voltaire, tá? Enfim, do Rousseau pensando nessa história da desnaturação, o Voltaire pensando numa história da humanidade que é sempre um crescendo de acúmulos de conquistas, está pensando essa história, que é a história que depois vai ser chamada a história do progresso. A noção de progresso, ela aparece aqui, então, né? Na verdade, a história do Rousseau é a história do regresso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse desenho, ela vai para algum lugar, né? Esse texto foi escrito durante o reinado do Frederico II na Prússia, que governou até 1786, ou seja, um déspota esclarecido. Kant está dentro desse, vamos dizer assim, euforia política de ter um senhor que é um homem esclarecido, né? Que é um homem que pensa no esclarecimento das massas, tal.
que era um homem ilustrado, que se correspondia com Voltaire, tal. Então, tudo isso é externo ao texto. Tá? Então, nada disso está na estrutura do texto. Isso é uma leitura genética do texto. Para o método do Goldschmidt, portanto, da leitura lógica, essas informações não são cruciais para a compreensão da lógica interna do texto, para a estrutura da lógica argumentativa do texto. Você pode se valer dessas questões? Sim, desde que você queira fazer algum tipo de comentário. Agora, para entender o texto, não é necessário. O movimento interno é própria argumentação e é forjado pela própria argumentação. É de uma proposição para outra. Do ponto de vista da Nicole Lorat, desse anacronismo controlado, a gente viu, nem preciso falar, a gente fez vários movimentos aí de trazer esses elementos que a gente tem aqui no texto, que podem ser controladamente deslocados para questões que nós estamos pensando na atualidade, inclusive porque esse texto é muito importante para pensar o direito internacional, né? O direito, essa ideia de um direito universal. Então, você desloca, por exemplo, a noção da construção da ONU, né, que na verdade é uma confederação de países, tudo bem, com todos os problemas políticos que isso tem. Mas percebem, dá para você fazer essas questões. A gente fez várias aqui, né, desse movimento, que é interno ao texto, volto a dizer, mas que você pode deslocar antes de você dizer, não, mas Kant era um homem, sei lá, branco, europeu. Sim, ele era tudo isso e tem essas marcas são do texto, não vou dizer que não, inclusive ele tem textos que são que falam das raças, que são absolutamente descartáveis hoje em dia, tá? Assim, não são descartáveis porque eles são importantes para entender também como isso se construiu. Mas se a gente lê o texto no seu movimento, então vocês viram o movimento do texto. Claro que ele é um texto cheio de problemas que a gente pode apontar por dentro, né? Por exemplo, a teologia da natureza, a noção de que o homem vai se esclarecer, essa ideia de que o Estado é o último ponto da construção da natureza, tudo isso você pode criticar, mas você critica por dentro. Tá? Então, um pouco essa leitura estrutural, essa leitura que eu fiz hoje, eu tenho num slide que eu vou colocar lá para vocês, tá? Uma aula que eu fico falando com os slides, tá? Aí, assim, o slide, eu tentei fazer várias simulações, esse daí eu fiz num programa que fica um pouco cortado, então parece que eu estou soluçando, assim, mas não estou não, tá? Porque o tempo é muito curto, embora eu fale bastante rápido, é curto o tempo para falar ali, então ficou meio assim. Mas é bem isso que eu falei aqui para vocês, colocado no slide, então você tem os trechos que a gente vai comentando. Eu acho que, espero que essa aproximação do texto tenha deixado um pouco mais claro o que é uma leitura estrutural. E o que é uma leitura que traz elementos genéticos, da gênese, da história do texto, que são externos ao texto. É claro que eles ajudam a ler o texto, ninguém está dizendo que não, mas eles não são fundamentais para ler o texto. Percebe? E como você pode, controladamente, ou seja, a partir de uma leitura muito rente ao texto e muito respeitosa ao movimento do texto, criticá-lo, anacronicamente, inclusive, ou deslocar algumas questões para pensar questões atuais. É um pouco esse movimento metodológico que eu estou propondo. Vocês têm alguma questão, ou várias questões? Quem que tinha falado lá no grupo que estava meio perdidão? Ficou menos perdidão ou ficou mais perdidão ainda? Tá me ouvindo? Tô. Essa aula deu para aproveitar mais. Cadê vocês? Espera aí. Ai, perdi. Peraí, cadê vocês? Ah, tô aqui. Oi. Desculpa, gente. Perdi. Travou. Fala, se deu para aproveitar mais? Oi? Oi? Oi, pode falar, voltei. Ele tinha dado um crepe, assim. Diga. Eu só disse que a aula deu para entender bem melhor. É que eu acho que quem chegou naquela aula que eu estava mostrando aqueles slides ficou meio, mas o que essa mulher está falando, né? Porque, na verdade, aquilo lá tinha a ver com aqueles 2 videozinhos que eu deixei lá para vocês que falavam muito da história da USP. Então, a minha questão era um pouco assim, por que eu fiquei falando da USP? Eu falei da USP por causa dessa construção de um arcabouço metodológico para a filosofia, né? Que vem muito, não só da USP, eu falei de outras universidades também, né? Que é exatamente para discernir o que é um texto que não tem uma argumentação filosófica técnica. Isso não significa que toda filosofia técnica é boa, tá? Não é isso.
Mas aqui, como que eu vou discernir um bom argumento de um argumento ruim? É pela técnica, né? É uma técnica interna à leitura de texto. Senão todo mundo se passa por filósofo, né? Enfim. Mas aí eu quis trazer também essa dimensão da UNB, porque afinal de contas a gente está na UNB, inclusive eu quis mostrar para vocês um pouco aqueles slides, tá? Porque a gente está aí comemorando 60 anos da UNB, né? Vamos comemorar aí, né? E vocês não estão no campus, né? Eu acho que alguns de vocês não têm uma frequência ainda do campus, então de entender também como aquele lugar ele foi construído para nós, qual que é o pensamento arquitetônico que está ali por trás, mas esse pensamento, assim, né? Não deixar só aquele eco de que a gente falou da USP, tal. A UNB também teve uma construção muito específica, muito própria e muito importante para as universidades brasileiras, né? Então, quis trazer um pouco isso, mas, claro, ficou um pouco assim, voando, né? Do que essa mulher está falando, né? Então, vocês têm mais alguma questão, gente? Qualquer coisa a gente pode parar de gravar para não ficar muito longa, né? Porque depois eu acho que fica insuportável de assistir, né? Eu não, professora, pra mim tá de boa. Vocês conseguiram ler esse texto? Eu li, professora. Achei muito difícil tudo. Tudo de filosofia eu acho impossível, mas estamos aí na força da força mesmo. Não, vocês vão ver que é até um pouco repetitivo, né? Porque não são muitos textos, tá? E aí, por exemplo, esse texto agora vocês vão ver ele de novo, vai vir, a gente vai ler, eu vou mandar aquele slide de novo, e depois o resposta a perguntas, que é esclarecimento, vocês vão fazer o exercício, eu vou fazer junto com vocês, vou corrigir. Então, a gente vai ficar 3 vezes lendo o texto, né? Que eu acho que é um modo de a gente entrar no texto. Imagina quantas vezes eu já li esse texto, gente. Uma hora a gente vai. Não tem. Do exercício do Rousseau, não, porque é um parágrafo, né? Pequenininho. É só fazer isso assim. O que o texto diz, com quais argumentos ele diz, quais são os exemplos que o Rousseau usa, tá? Enfim, quais são as palavras que ele usa, tá? O texto no texto mesmo. Às vezes o vocabulário é muito importante. Qual é o vocabulário que ele usa? A gente tem muito costume, que é normal, tá? Assim, eu também faço, de colocar o nosso vocabulário no texto, né? Claro que vocês estão lendo uma tradução, mas a tradução do francês nem tanto problema, porque o francês é uma língua muito próxima, principalmente o francês do Rousseau. O Brasil era muito próximo da França, né? Então, mas, é claro, a gente está lendo tradução, a gente vai falar sobre isso também. Mas, às vezes, a gente, por exemplo, muitas vezes fala assim, vou pegar, inclusive eu estou comentando alguns exercícios antigos, né, para pôr no livro, fala assim, porque o senhor disse que a gente não sai da nossa zona de conforto. Esse termo nossa zona de conforto é uma forma nossa de dizer. Sabe? E quando você usa, não é que está errado, claro que a gente pode usar formas que não são do autor, não estou dizendo isso, mas você perde exatamente o elemento do vocabulário que é próprio do autor. E às vezes, numa palavra do autor, por exemplo, desnaturação. Desnaturação é uma palavra estranha, né? Mas é a palavra que ele usa, desnaturar. Você tem uma natureza humana que é desnaturada. A gente usa mais em outro sentido, né? Uma mãe desnaturada. Então, ele usa essa palavra. Só essa palavra, ela é importante, percebe? Fala, Matheus. Não, professor, pode acabar. Eu queria só perguntar depois, viu? Não é isso, é que às vezes eu acho que a gente. Claro, eu sei que é difícil, tal, não estou dizendo que não é para usar a zona de conforto, mas às vezes a gente coloca termos nossos que são anacrônicos, muitas vezes, enfim, claro, não é para purificar a linguagem também desse sentido. Por exemplo, outro dia eu estava falando assim para o meu marido, até como que se usa a palavra conexão hoje em dia, que é uma palavra nossa, né? Então o homem precisa ter uma reconexão com Deus. Não, né, gente? Precisa ter uma religação com Deus, porque religião significa isso. Então, assim, a palavra conexão é uma palavra nossa, né? Então a gente adora, tudo tem que estar conectado e tal. E aí a gente usa muito. Não estou falando que está errado, mas é uma marca, essa palavra, do nosso tempo, percebe? Aí é legal olhar quais são as palavras que aquele tempo usava, sabe? Assim, também, porque isso também é importante, isso é a estrutura do texto, está lá dentro do texto, né? Quais são os exemplos que o autor usou? Por que ele usou aquele exemplo, por exemplo? Né? Por que esse exemplo e não o outro, sabe? Então, também. Mas pode falar, Matheus.
Na verdade, eu queria perguntar primeiro de uma se nessa leitura estrutural a gente pode apresentar alguns, tipo, tipo, mas tipo, o que assim, Tipo, o que você eu tô achou com... do texto? Não, tipo, só meio que, não sei se isso seria uma forma igual que a Nicole vai falar. Eu tô com um pouco de vergonha de falar, mas no caso, tipo, seria basicamente fazer um pouco de anacronismo, porque, tipo, o que o Rousseau vai falar lá, eu escutei exatamente a mesma coisa que minha mãe ficava falando lá do interior e não sei o que, e vai pra cidade e fica falando a mesma coisa e tudo mais. Eu li o texto dele, tipo, bateu exatamente esse sentimento. É porque essa forma de pensar do Rousseau, que é essa ideia, tem pelo Emílio e tal, ela é muito forte, né? Assim, principalmente ela não é que assim foi ele que pensou, né? Mas ela é muito enraizada, né? Essa ideia de que a cidade desnatura, né? Então claro que você pode trazer esses elementos que são elementos meio anacrônicos para trabalhar isso, né? Mas é uma tópica, inclusive uma tópica romana, né? Fugir da urbis, né? É uma tópica dos Árcades, lembra disso? Vocês lembram do arcadismo quando vocês estavam na escola? Lembra? Lembra? Era carpe diem, né? Era fugir da urbis, urbis, eu não lembro como é que é em latim é péssimo. É fugir da urbis, fugir da cidade, então é uma tópica que na verdade você pode até pensar. Qual que é, Luciano? Fala aí. Até você pode pensar que o Rousseau, por exemplo, num certo sentido, pode trazer esses elementos que são de uma tradição retórica, uma tradição da poesia. Vale lembrar, o Rousseau é homem de letras, né? Ele é escritor, né? Fugger Urban, né? Isso aí. Fugir exatamente. Carpe diem, né? Que aproveite seu dia, né? Fuja da cidade. Então, essas coisas assim, essas tópicas que são tópicas antigas, né? Que são tópicas retóricas. E o Rousseau, como um escritor, na verdade, ele escrevia peças de teatro, né? Ele escreveu romances, né? Ele escreveu o Emílio, né? Que é um dos primeiros romances de formação e é um dos primeiros livros de pedagogia, né? O Emílio é a formação de um menino, como formar uma criança. Por isso que eu falei lá para vocês, como ele escreveu um livro Como Formar uma Criança, o Emílio e a novela Heloísa, né? A menina. Aí ele escreve um livro Como Formar as Crianças e os filhos dele mesmo, ele deu tudo para adoção, né? Ele botava na roda, sabe aquela roda que você põe aqui e gira para dentro do orfanato, para ninguém ver quem está abandonando. Ele abandonou os filhos. Então, quer dizer, você fala assim, o cara que vai escrever sobre educação abandonou os filhos. A gente separa as coisas, né? Uma coisa é a roda dos rejeitados, né? E ele fala disso nas confissões, ele é super assim, de boa. De boa não, né? E ele escreveu muito sobre música, Ele não era uma pessoa. Legal é as brigas dele com o Voltaire, gente, são engraçadíssimas, porque o Voltaire é meio escroto também, né? Aí eles brigam, né? Aí o Voltaire diz que ele é o duplo evangelista, né? Porque ele é Jean-Jacques, né? Então é João Tiago, né? Aí fala, o duplo evangelista, aí fica te falando que era uma coisa assim de um hipócrita, eles se odiavam, né? Chama ele de relojoeiro também, isso também é maldade, porque ele é suíço, né? E aí fica assim, tirando uma, assim, as maldades entre eles lá, né? O Rousseau e o Voltaire. Mas, assim, isso tudo é externo à construção do Emílio, que, por exemplo, o Emílio é importantíssimo, é uma obra fundamental para o bem e para o mal. A gente pode não concordar com o que está lá, mas é a primeira, é uma das, não é uma das, mas é uma tentativa de pensar por que, por exemplo, estudar história para a formação de um rapaz? Ele pensa nisso, no Emílio. Qual a função da história? Qual a função de aprender música? Então, sabe, a primeira tentativa de pensar a formação conjugada, assim, não é a primeira, tem outras, mas é uma tentativa moderna. Então, não dá para jogar fora só porque ele não criou os próprios filhos, né? Então,
fosse falar isso para ele, ele ia falar: "É, eu sou assim mesmo". Então é um pouco essa questão que eu acho que o Goldschmidt coloca, né. Ou, por exemplo, eu vou parar de ler Marx, porque o Marx, sei lá, não tratava bem a empregada. Fala: "Ah, fica falando de marxismo, não trata bem a empregada", nada a ver, sabe, você, né, o homem do seu tempo, né, e da sua constituição, cada um com seus problemas, né. Mas é isso mesmo, se você quiser colocar inclusive esses elementos, olha, já essa construção, ela é uma construção, essa inversão, né, das artes, ela é uma construção que pode ter um fundo retórico comum, você pode colocar essas coisas assim. Isso está na estrutura, percebe? Por mais que você está trazendo coisas externas, você está trazendo a partir da estrutura. Mas não precisa, tá, gente? É só ler o que está escrito no texto mesmo, é só a estrutura, fazer tipo uma paráfrase. Mas uma paráfrase mostrando, por exemplo, aqui ele fala isso, porque ali ele fala aquilo, sabe? Fala, Raíssa. Professora, então, nessa atividade do Rousseau pode fazer anacronismos, tipo, leves, pequenos? Leve sim, pequeno sim. Tá bom, só isso. E aí você avisa, fazendo, não, mas assim, a gente percebe, né? Sim. Então, gente, eu vou parar aqui para a gente